É, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui coordenando essa mesa, essa conversa. Quero agradecer muito ao meu colega Marco Bettini, que é o idealizador, o organizador deste evento. Um evento que faz parte das atividades do Ludens, que o Marco coordena junto comigo, e que tem como função, além das atividades de pesquisa, o estímulo ao debate, a atualização das reflexões acerca de temas relacionados aos esportes em geral e ao futebol em particular. Eu tenho aqui ao meu lado dois queridos amigos. A gente está aguardando ainda o Alex Minduim, que é o presidente da Anatorg, né, que tem também uma militância bastante intensa, bastante conhecida na área aí da visibilidade das torcidas e das demandas das torcidas e na luta, né, contra a criminalização das torcidas organizadas. Nessa semana a gente teve agora recentemente a sanção presidencial de uma lei que volta, né, que intensifica a criminalização das torcidas organizadas. E eu tenho como tarefa aqui, além de saudar todos, apresentar dois queridos amigos, dois grandes pesquisadores muito conhecidos. Eu vou começar pelo Bernardo, né? O Bernardo Borges Buarque de Holanda, que é professor adjunto da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, e tem uma série de trabalhos reconhecidos, uma extensa pesquisa, uma série de referências obrigatórias no campo dos estudos do futebol. Eu estou resumindo aqui, porque senão eu passo a maior parte do tempo fazendo a leitura dos currículos. E quero apresentar também o Felipe Tavares Paes Lopes, que é professor do Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba. Também um pesquisador marcado aí por uma série de trabalhos, também já referência no campo dos esportes e do futebol. Bom, espero que a gente tenha uma manhã proveitosa aqui de debates, né? E eu vou passar a palavra, então, para o Felipe, como nós combinamos aqui na nossa sequência, e o Felipe vai fazer a sua exposição. Obrigado aos dois. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente ao Ludens pelo convite, um convite que muito me honra, um convite que muito me deixa feliz. Queria dizer que é uma honra também estar aqui ao lado do Flávio e do Bernardo. Enfim, é uma imensa alegria estar dividindo esse momento aqui com vocês. Bom, a fim de contribuir para o debate sobre o associativismo torcedor, eu optei por, nessa fala, tecer algumas reflexões sobre as relações entre futebol e resistência, tomando como base a atuação das associações torcedoras existentes hoje em dia. Então, meu objeto aqui são as relações entre futebol e resistência. Para realizar essas reflexões sobre futebol e resistência, eu vou me apoiar em dados e informações retirados das minhas duas últimas pesquisas que receberam financiamento da FAPESP e que envolveram, entre outras coisas, entrevistas com lideranças de torcidas organizadas e membros de coletivos e movimentos de torcedores, análise de manifestos de associações torcedoras e observações em estádios, protestos e seminários de torcidas organizadas. Bem, a minha fala ela vai estar, então, estruturada em duas partes. Num primeiro momento, num primeiro momento aqui, eu buscarei mostrar como os principais pressupostos que guiam parte significativa da sociologia do esporte são, sob diferentes aspectos, inadequados do meu ponto de vista para pensar as relações entre futebol e resistência hoje em dia. Aí depois, num segundo momento, eu buscarei mostrar como alguns autores contemporâneos, tais como Pablo Alabarces e John B. Thompson, nos fornecem, a meu ver, um referencial teórico valioso para a gente compreender as relações entre futebol e resistência. Ainda que o último autor, ou seja, o Thompson, ele não tenha se debruçado sobre o universo do futebol. Bom, então, começo aqui pelos pressupostos. Bem, o primeiro pressuposto que eu gostaria de analisar aqui é o de que o futebol
contribuiria para mascarar a realidade. Essa forma de conceber o futebol está presente principalmente nos estudos de base marxista-althusserriana, bastante influente até a década de 80. Recordemos que, para o Althusser, a ordem social ela é mantida por meio do exercício do poder estatal nos aparelhos de Estado. Sendo assim, o Estado, do ponto de vista althusserriano, não é concebido como resultado propriamente de um contrato social que visaria garantir os interesses da coletividade, mas ele é concebido, sim, como um instrumento de dominação de classe que visaria, então, garantir os interesses da classe dominante. Assim, do ponto de vista althusserriano, a gente teria, de um lado, os aparelhos repressivos de Estado. Quem que seriam esses aparelhos? O governo, ministério, exército, polícia, tribunais e etc., que funcionariam maciça e predominantemente pela repressão, funcionando apenas secundariamente pela ideologia. De outro lado, nós teríamos, então, os aparelhos ideológicos de Estado, que, como nós sabemos, é constituído pelas igrejas, escola, famílias, partidos, sindicato, imprensa, artes e esportes, e que funcionariam maciça e predominantemente pela ideologia, funcionando apenas secundariamente pela repressão. Assim, entendido como aparelho ideológico de Estado, o futebol contribuiria, segundo Roberto Ramos, em seu clássico Futebol e Ideologia do Poder, para mistificar a realidade, legitimando o capitalismo. Essa ideia de que o futebol mascara a realidade, essa ideia de que o futebol mistifica a realidade, é, a meu ver, problemática, pois, em primeiro lugar, supõe que todos, ou praticamente todos os torcedores, são alienados, ou seja, que eles não conseguem diferenciar o modo como a realidade aparece para eles e o modo como ela é concretamente construída. Não à toa, o futebol é visto aqui, do ponto de vista desses estudos baseados em Althusser, sobretudo por meio da metáfora do ópio do povo. Metáfora que vai posicionar o torcedor como um adicto. Posicionamento que, evidentemente, possui implicações discursivas muito importantes. Afinal, ao fazer crer que o torcedor é incapaz de refletir criticamente, afinal ele seria um adicto, esse posicionamento, em primeiro lugar, vai retirar a sua racionalidade, o que evidentemente é uma forma de desumanizá-lo. Em segundo lugar, esse posicionamento vai negar a voz do torcedor. E por quê? Porque ele não teria nada de relevante a dizer. Logo, protestos absolutamente legítimos, como aqueles realizados pelas torcidas organizadas contra o preço dos ingressos, seriam de partida deslegitimados. E, em terceiro lugar, esse posicionamento legitima, a meu ver, a ampliação do controle social e a adoção de medidas repressivas, pois o torcedor, colocado como um adicto, poderia representar um perigo a si mesmo e também aos demais. Bem, ao mesmo tempo em que supõe que o torcedor é um alienado, a ideia de que o futebol mascara a realidade pressupõe que o analista do futebol possui a possibilidade de diferenciar o ser do aparecer, ou seja, possuiria a possibilidade de ver o mundo de forma inequivocadamente correta, fora da caverna, para a gente utilizar aqui a metáfora platônica. Afinal, como diria o Hugo Lovisolo, para não se converter em um analista de pés de barro, aquele que enuncia e denuncia os efeitos alienantes do futebol, ele deve, evidentemente, estar a salvo desses efeitos. Em outras palavras, deve conseguir captar a essência da realidade do fenômeno futebolístico em sua plenitude. Como sabemos, esse tipo de posicionamento epistemológico é, hoje em dia, objeto de muitas críticas. Poderíamos nos perguntar, por exemplo, de que maneira o analista, supostamente protegido dos efeitos alienantes do futebol, pode nos garantir estar a salvo efetivamente, pode nos garantir estar efetivamente protegido desses efeitos. Afinal, para tanto, seria preciso comparar o seu conhecimento da realidade com o do torcedor alienado. E para estabelecer essa relação, seria preciso, por sua vez, acessar a própria realidade independentemente do conhecimento que se tem dela. Mas como fazer isso? Deixo a questão aqui para os realistas de plantão.
Bem, além de incorrer em problemas epistemológicos, essa perspectiva também tende a criar uma assimetria política entre o analista e o torcedor do futebol. Afinal, se o analista é quem detém o conhecimento, é ele quem, consequentemente, tem legitimidade para intervir nos rumos do universo do futebol, o que, obviamente, é uma visão profundamente elitista, antidemocrática e principalmente conservadora, pois coloca o torcedor e suas associações numa condição de passividade, ideia que voltarei a tratar adiante. Bem, o segundo pressuposto que eu gostaria de analisar aqui é de que o futebol contribuiria para integrar os torcedores na ordem social capitalista que os explora, ou seja, de que o futebol atuaria como uma espécie de cimento social. Essa ideia está presente, de certa forma, tanto nos estudos baseados na obra do Althusser, quanto nos baseados nas obras de Adorno e Horkheimer. Nos estudos de base marxista-althusseriana, o futebol é visto, grosso modo, como uma atividade que contribuiria para a reprodução de valores e crenças socialmente partilhados, como a de igualdade de oportunidades, que garantiriam, assim, a manutenção da ordem social. Já nos estudos de base adorniana, o futebol seria parte da indústria cultural e operaria de modo um pouco distinto. Recordemos aqui que para Adorno e Horkheimer, a ideologia não é tanto uma doutrina claramente articulada que obscurece a realidade, mas ela é, sim, imanente aos produtos da indústria cultural. Afinal, esses produtos seriam, do ponto de vista desses autores, criados para o entretenimento e para a gratificação imediata das massas, que, ao consumi-los, acabariam necessariamente reproduzindo a realidade social. Nesse sentido, a própria disposição psicofisiológica dos torcedores para consumir o futebol já seria uma forma de garantir a reprodução da dominação de classe e a solidificação da lógica da exploração no chamado tempo livre. Ainda que essa ideia escape da ideia de que a reprodução social capitalista necessite necessariamente da partilha de certos valores e crenças centrais, ela ainda compreende o futebol como uma espécie de cimento social, o que, a meu ver, é bastante problemático. E é problemático, em primeiro lugar, porque desconsidera o fato de que o futebol pode, em determinadas circunstâncias, manter relações de dominação não unificando os indivíduos numa coletividade torcedora, mas, por meio das rivalidades que suscita, segmentando aqueles grupos que possam ser capazes de se transformar num desafio real às forças dominantes, como, por exemplo, as torcidas organizadas. Basta recordar aqui que, segundo as lideranças da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, a ANATORG, hoje em dia essas torcidas contam no terceiro maior movimento social do país. Em outras palavras, o potencial transformador das torcidas organizadas é imenso. No entanto, para concretizá-lo, é preciso que elas possam superar, em alguma medida, as diferenças e divisões que as separam. Nesse sentido, podemos dizer que a unificação não deve ser vista aqui como modo de operação da ideologia das forças dominantes, mas sim da resistência dos grupos subalternos. Diga-se de passagem, por isso mesmo, a enorme importância da existência de entidades como a ANATORG. Em segundo lugar, a ideia de que o futebol integra os indivíduos porque atua como um cimento social é problemática, a meu ver, porque pressupõe, como diria o Thompson, que o que parece ser cimento agirá necessariamente como cimento. Em outras palavras, uma coisa é mostrarmos que as mensagens que o futebol ou sua indústria passam são desprovidas de conteúdo crítico. Outra, muito diferente, é mostrar que, por conta dessas mensagens, o torcedor teve sua capacidade de pensar atrofiada. Na verdade, trata-se aqui de um equívoco metodológico, o de retirar do conteúdo da mensagem suas consequências no público em geral. Um erro que desconsidera que os torcedores, como quaisquer pessoas, possuem certa capacidade de se distanciar dos processos sociais aos quais estão sujeitos, de refletir sobre esses processos, de criticá-los, de contestá-los, ridicularizá-los e, em certas circunstâncias, rejeitá-los.
Em outras palavras, um erro que posiciona o torcedor como um indivíduo passivo, que absorve de forma praticamente indiscriminada as ideias veiculadas pelo futebol ou pela sua indústria. Posicionamento que, evidentemente, apresenta uma série de dificuldades para explicar alguns eventos. Afinal, se o futebol possui, assim, um papel tão ajustador, se ele possui, assim, um papel tão integrador, como podemos explicar, por exemplo, as manifestações nos mais diferentes países contra a repressão policial, a elitização e a pasteurização do espetáculo futebolístico? Como podemos explicar a emergência de grupos torcedores antifascistas em todo o mundo? Ou o protagonismo dos principais grupos ultras-turcos, nos protestos que sacudiram a Turquia em 2013? Como podemos explicar a própria constituição da Anatorg? Bem, o terceiro pressuposto que eu gostaria de analisar aqui é de que o torcedor seria a fonte de todo significado. Essa forma de perceber o torcedor contrapõe-se, evidentemente, às perspectivas tratadas até aqui e começou a ganhar forma no Brasil na década de 80. Em concordância com o clima em concordância com o clima de otimismo da época, uma série de estudos passaram ali na década de 80 a apresentar uma visão menos sombria do futebol e a valorizar seu aspecto lúdico, seu aspecto secular. Conforme observa Hugo Lovisolo, a partir de então, o futebol passou a ser visto nos circuitos acadêmicos fundamentalmente como um espaço de formação de identidades e de expressão do nacional ou do regional, de participação, pertencimento, emoção, prazer, recreação, criação e imaginação. Nesse contexto, os estudiosos do futebol passaram a se declarar enamorados, entusiasmados, seduzidos pelo seu objeto de estudos. Assim, diferentemente daqueles alinhados às perspectivas marxistas e neomarxistas, que buscavam fundamentalmente manter uma relação distanciada do fenômeno futebolístico, a fim de se blindarem contra seus supostos efeitos alienantes, eles passaram a reconhecer e valorizar os afetos positivos que tinham em relação ao futebol no processo de produção de conhecimento sobre ele. Ao mesmo tempo, começaram a considerar o ponto de vista dos nativos, dos de dentro, daqueles que amam o futebol. A despeito dos muitos avanços trazidos por essa perspectiva, ela, em alguns momentos, parece supervalorizar a capacidade do torcedor de resistir às mensagens veiculadas pelo futebol ou pela indústria do futebol, assumindo, ainda que implicitamente, uma concepção de indivíduo típica do liberalismo, que postula a ideia de um cidadão racional, livre, independente e, portanto, capaz de decidir sobre seus rumos e sobre os rumos da sociedade. Esse tipo de concepção de indivíduo é, a meu ver, problemático, pois tende a fazer crer que o comportamento do torcedor desenvolve-se fundamentalmente num vazio ontológico, ou seja, que ele está sujeito única e exclusivamente ao seu livre-arbítrio, desconsiderando, portanto, os vários fatores que influenciam seu comportamento. Afirmar que o comportamento do torcedor é influenciado por vários fatores não significa, obviamente, cair aqui num reducionismo determinista. Afinal, como diria Bruno Latour, existem muitos matizes metafísicos entre a plena causalidade e a sua mera inexistência. As coisas podem autorizar, elas podem impedir, elas podem dificultar, elas podem dar condições para. Em outras palavras, não respondemos de forma automática e universal aos estímulos do mundo. Afinal, como num jogo de xadrez, para utilizar a metáfora proposta por Thompson, nós não definimos nossos próprios movimentos a partir do nada, mas definimos sim a partir dos recursos simbólicos que nos estão disponíveis. Recursos que cabe salientar, cabe reforçar, em sociedades profundamente desiguais como a nossa, não são igualmente distribuídos, ou seja, não estão disponíveis a todas as pessoas do mesmo modo. Assim, ao perder de vista as diferenças significativas em termos de acesso a esses recursos, ou seja, ao perder de vista que as práticas torcedoras ocorrem em contextos fortemente estruturados, a concepção liberal de torcedor deixa de abordar uma questão ética fundamental, a de como democratizar a circulação do saber
dentro do universo do futebol. Questão essa que, por sua vez, nos leva à reflexão sobre o papel desempenhado pela imprensa esportiva hoje em dia, ou ainda sobre a forma como está atualmente estruturado o processo de construção de políticas públicas dirigidas ao torcedor. Bem, o quarto e último pressuposto que eu gostaria de analisar aqui é o de que o futebol de antigamente seria mais autêntico e, por isso, seria preciso resistir às suas transformações. Conforme indica Hugo Lovisolo, o principal representante desse tipo de linha argumentativa é o ensaísta uruguaio Eduardo Galeano, autor do clássico El Fútbol a Sol e Sombra. Aqui também podemos observar esse tipo de linha argumentativa na fala de torcedores militantes que lutam contra o chamado futebol moderno, termo que faz referência, no contexto da militância torcedora, não ao formato que o futebol adquiriu nas escolas públicas e universidades inglesas no século XIX, mas à hipermercantilização do futebol, cada vez mais arraigado dentro da lógica midiática e da complexa produção esportiva. Bem, por um lado, esse tipo de argumentação é bastante coerente com a forma como se posiciona Galeano e outros autores que seguem a sua linha de pensamento. Afinal, uma vez que se declaram amantes do futebol, eles não podem, evidentemente, defender sua eliminação, sua destruição. Assim, se há algo de errado no futebol, no caso, sua sujeição aos interesses do capital, ele deve ser tratado, reformulado, corrigido, restaurado. Por outro lado, esse tipo de argumentação perde de vista que o futebol é um espaço atravessado por relações de dominação desde os seus primórdios. Um espaço historicamente marcado pelo racismo, pelo sexismo, pela homofobia, pelo elitismo e etc. Ademais, ele tende a alimentar uma retórica romântica, idealizada e saudosista, que se limita a lamentar pura e simplesmente a aliança entre o futebol e o espetáculo, equiparando com frequência a resistência no futebol à evasão de responsabilidade. Por exemplo, desse ponto de vista, o verdadeiro jogador, aquele que não se subjuga aos imperativos do futebol espetáculo, é aquele que joga como uma criança, desinteressadamente. Ou ainda, o verdadeiro torcedor é aquele que defende a honra da sua torcida e que se coloca em situações de risco para tanto. Ainda que tais comportamentos possam, de certo modo, permitir uma fuga momentânea das formas de controle presentes no universo do futebol, elas dificilmente conseguem alterar de forma significativa as estruturas de opressão que subjugam aqueles que resistem. Em outras palavras, não devemos louvar a resistência em si, sem que façamos uma distinção entre suas diferentes formas. Afinal, essa louvação pode nos cegar para o caráter conservador de algumas formas de resistência. Por exemplo, o fato de grupos subordinados rejeitarem o ideal burguês de assistência futebolística e desafiarem os mecanismos de controle impostos pelas autoridades, engajando-se sistematicamente em embates corporais e armados, não significa necessariamente que eles coloquem em xeque as estruturas de dominação da sociedade. Afinal, como indicam vários autores e autoras, a violência pode ser vista como uma forma extrema de expressão de uma masculinidade agressiva, uma manifestação, portanto, do patriarcado. Bem, até aqui abordei alguns problemas relacionados a alguns dos pressupostos que norteiam os estudos sobre futebol e resistência. Agora, nessa segunda parte da minha fala, eu buscarei apresentar um caminho alternativo. Assim, a fim de compreender as relações entre resistência e futebol, sem incorrer nos problemas relacionados a tais pressupostos, eu considero adequado utilizar o termo resistência para caracterizar todas aquelas práticas que possam ser interpretadas como capazes de transformar relações de dominação. Essa concepção de resistência inspira-se tanto na noção de crítica da ideologia, desenvolvida por John B. Thompson no livro Ideologia e Cultura Moderna, quanto no conceito de resistência proposto por Pablo Alabarces e colaboradores no livro Resistências e Mediaciones. E tem a vantagem de trazer para o seu âmago a questão do poder, o que evita, evidentemente, a despolitização do termo. Bem, o fato de a resistência ser vista como uma prática que coloca em xeque as estruturas de dominação não significa, todavia, que em alguns momentos ela não possa provocar a sua própria contradição. Por exemplo, a transgressão deliberada das normas impostas pelas autoridades públicas
aos espectadores dos espetáculos futebolísticos, como não exibir cartazes ou faixas com mensagens de natureza política, por exemplo, pode levar a uma ampliação dos mecanismos panóticos de controle. Aqui, os protestos realizados pelos Gaviões da Fiel em 2016 contra as forças dominantes do futebol e contra o então presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e a repressão sofrida pela torcida, que inclusive levou ao fechamento temporário de sua sede, são ilustrativos. O fato de a resistência ser vista como uma prática que coloca em xeque as estruturas de dominação tampouco significa que uma mesma prática não possa ser considerada como uma manifestação de resistência se olhado por determinado prisma e uma manifestação conservadora se olhado por outro. Por exemplo, um discurso inflamado de um líder de torcida contra a elitização do futebol pode ser interpretado como uma manifestação de resistência da classe trabalhadora contra a burguesia. No entanto, esse mesmo discurso pode conter termos, expressões e ideias sexistas que contribuam para a manutenção da opressão de gênero. Além disso, temos de ter em mente que o significado de uma mensagem recebida pode ser interpretada como profundamente conservadora e, simultaneamente, o da atividade de recepção dessa mesma mensagem pode representar uma forma de resistência e vice-versa. Por exemplo, ao mesmo tempo em que a narrativa da transmissão de uma partida praticada por mulheres pode reforçar determinados valores ligados ao patriarcado, a atividade de assisti-la coletivamente, a atividade de assistir essa partida coletivamente, pode, eventualmente, propiciar às suas espectadoras um novo campo de interações, onde podem, ainda que temporariamente, se livrar das opressões presentes numa atividade vista como exclusiva para homens. Bem, ao evitar a despolitização do termo, o conceito proposto evita também que incorramos em análise que louvem a resistência per se, sem fazer distinção entre suas diferentes formas. Fazer essa distinção, todavia, não significa limitar a resistência exclusivamente àquela feita em grande escala e de forma coletiva e organizada, como a levada a cabo por partidos revolucionários, sindicatos e movimentos sociais. Não significa, portanto, interessar-se, como faz parte das organizações de esquerda e analistas sociais, interessar-se somente pelas associações que organizam a luta política mais ampla. Afinal, conforme destaca James Scott, há muitas formas de resistências cotidianas em pequena escala, sem organização formal ou líderes oficiais. Logo, podemos afirmar que a luta social e, portanto, as possibilidades de transformação da sociedade ocorrem também de forma oculta, em pequenos gestos, em cochichos quase inaudíveis e em boicotes invisíveis aos olhos dos grupos dominantes. O próprio universo dos torcedores é marcado por inúmeras pequenas transgressões que podem representar formas incipientes de críticas ao status quo, como, por exemplo, permanecer de pé durante a partida, apesar do encadeiramento das arquibancadas. No entanto, ainda que reconheçamos a relevância dessas pequenas formas de resistência individual, conforme eu já sugeri, é preciso, para certos propósitos práticos, distinguir entre exemplos de resistência mais e menos centrais, pois, caso contrário, nós destituiremos esse conceito de força analítica e política, o que é, obviamente, conveniente para a reprodução da ordem social dominante. Em outras palavras, é preciso considerar que as diferentes formas de resistências levadas a cabo pelos torcedores não são simétricas nem possuem o mesmo efeito sobre a estrutura de poder do futebol. A meu ver, aquelas coletivamente organizadas, como as da Anatorg, são claramente mais capazes de se transformar num desafio real aos grupos dominantes. Afinal, a organização coletiva facilita a realização do trabalho necessário para que as audiências, elaboradores de políticas públicas, por exemplo, apoiem a transformação da condição vista como problemática. Apenas para dar um exemplo, a manutenção das gerais nos estádios alemães, elemento central de uma tradição popular de torcer, só foi possível graças à ampla mobilização coletiva dos grupos ultras. Bom, nessa fala, eu busquei examinar as relações entre resistência e futebol. Para tanto, eu retomei a forma como essa relação tem sido tratada em alguns estudos, a fim de abrir caminho para o enfoque que eu considero mais construtivo. Um enfoque que articula claramente a questão da resistência à do poder.
Envolver-se em práticas de resistência significa, portanto, desse ponto de vista, fazer frente às diferentes formas de dominação que resultam em desigualdades e injustiças sociais no futebol, em particular, e na sociedade em geral. A meu ver, recolocar a questão da dominação no centro dos debates sobre o futebol é fundamental para que não reproduzamos um conhecimento a serviço do status quo, o que é especialmente problemático no atual contexto político do país. Afinal, o autoritarismo parece aflorar justamente onde o pensamento crítico esmorece. Ao mesmo tempo, não perder de vista o caráter ativo e potencialmente crítico da massa torcedora é central para que não caiamos em análises apocalípticas, como diria Ronald Elal. Análises que muitas vezes acabam reforçando estereótipos e preconceitos contra o torcedor. Estereótipos e preconceitos que um olhar um pouco mais atento já é suficiente para desconstruir. Sem dúvida, as arquibancadas, como sugere o título desta mesa, são espaços políticos. Sendo assim, são espaços de poder. E, como diria Michel Foucault, onde há poder, há também resistência. Afinal, por mais que se busque sufocá-la, ela sempre encontra uma forma inventiva e sagaz de sobreviver. Que nunca nos esqueçamos disso, portanto. A resistência tem e sempre terá suas artimanhas. Tanto dentro quanto fora dos estádios, não passarão. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela sua apresentação. Eu vou passar a palavra agora para o Bernardo, né, e aí depois a gente faz o debate. Tá bom? Bernardo, por favor. Muito bom dia a todos e todas, obrigado pela presença. Gostaria de começar com um agradecimento especial ao Marco Bettini. No mês de abril desse ano ele me fez esse convite e queria dizer que se trata de um evento brilhante, com uma programação de alta qualidade. Eu lamento não poder ter vindo nos dias anteriores, final de ano, uma loucura, banca de doutorados, seleções, enfim, uma série de demandas institucionais, e é muito bom quando a gente é convidado, porque a gente se obriga a vir. É a única condição que a gente pode ter, de fato, condições para estar presente. E, enfim, muito bom termos referências aqui na área internacionais, como Richard Giulianotti, que é hoje um marco teórico para os nossos estudos, né, fundamental para o adensamento analítico dos nossos trabalhos, e fico muito feliz também de ladear essa mesa com o Flávio de Campos e com o Felipe Lopes, né, como vocês acabaram de ouvir, que tem realmente um trabalho, né, da maior envergadura, que procura mostrar o avanço teórico da nossa área, né, do estudo sobre futebol de modo geral, e em especial sobre as torcidas de futebol, sobre os movimentos, sobre a dinâmica contemporânea dos estádios. Enfim, realmente um trabalho que merece todos os aplausos e elogios, por como vocês acabaram de ouvi-lo, né? Realmente aporta e traz ganhos e rendimentos que realmente são dignos de nota. Enfim, a provocação desse debate, né, até realmente difícil a gente fazer uma apresentação acadêmica mais tradicional, porque realmente a gente está aí no ninho do furacão, a gente está numa América Latina incendiária, a gente está num contexto nacional extremamente difícil, como o Flávio lembrou, uma série de medidas que semanalmente a gente vem observando, né? Então, essa semana em particular, a gente teve, quase exagerando, uma espécie de AI-5 com as torcidas organizadas, né? Medidas realmente muito drásticas em relação a elas, que vêm sendo feitas e pautadas desde o Estatuto do Torcedor de 2003, que se aguçou numa reformulação do Estatuto do Torcedor em 2010, já com vistas aos mega-eventos, e que agora, né, na esteira aí de uma onda conservadora, só mais e mais se aprofunda, né? Então, realmente é um momento de interrupção de qualquer diálogo, de qualquer canal, e isso, na área do esporte, se mostra também, né? Quer dizer, a gente vê isso claramente
na área da cultura, na área da educação, na área da ciência, e o esporte não está imune a isso, né? Inclusive reinventando algumas práticas, né, práticas de associação que justamente trouxeram essa imagem da relação entre futebol e política através de uma abordagem maniqueísta, como o Felipe mostrou aqui, e a gente vê a revivescência disso sob a forma, né, de um presidente que procura buscar, né, uma ancoragem que remonta ao Médici, né, num tipo de relação com o futebol e de uso do futebol que é muito explícito, né? Então a gente está com um momento muito delicado, e inclusive do ponto de vista das associações, da presença dessas associações nos estádios, ainda mais problemática. Basta a gente lembrar o jogo de sábado passado, né, a final da Libertadores, em que a gente teve caravanas que saíram do Rio de Janeiro, viajaram 4 dias de ônibus, e na hora de entrar no estádio, poucos minutos antes, a Conmebol impediu que entrassem faixas nos estádios, né, sem qualquer alegação prévia, sem qualquer comunicado aos clubes, e isso, né, foi impingido aos grupos que não puderam se fazer representar, né? Enfim, tivemos o deslocamento impressionante, tanto da Argentina quanto do Brasil, e as torcidas organizadas que se mobilizaram de ônibus não conseguiram se fazer representar por uma medida completamente arbitrária. E aqui no Brasil a gente vê avançar, né, já está colocado aí para o próximo jogo de domingo, entre Flamengo e Palmeiras, a possibilidade de uma partida interestadual, também com torcida única, enfim, ampliando-se uma experiência que existe no estado de São Paulo para, enfim, a esfera nacional. E eu tendo a pensar que os gestores no limite, aí, sobretudo nomeando, dando nome aos bois, Ministério Público e Polícia Militar, no limite eles não querem torcida única, eles querem futebol sem torcida. Porque essa lógica do cortar, 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 como é que você vai hoje lidar com a dinâmica que a gente sabe que existe entre brigas de torcidas da mesma torcida, entre grupos que pertencem à mesma torcida. Então, no jogo de torcida única, você se depara com esse tipo de problema. E todos os canais de interlocução que foram sendo criados nos últimos anos, enfim, mal ou bem com algum apoio, algum suporte do Ministério do Esporte, que a gente tem que reconhecer que, ao longo de pelo menos 4 gestões, estimulou esse diálogo, esse canal de comunicação com as torcidas organizadas. No momento que você corta isso, toda essa problemática que está muito aguçada na ponta das torcidas, nas bases dessas torcidas, entre esses grupos que se diluíram pelas cidades, se diluíram pelo país, em todo o território, você não tem as formas e mecanismos de controle. Se você corta esse único meio de interlocução, você, de fato, propicia e induz a uma anomia, um estado de anomia que é bastante preocupante dentro e fora dos estádios, sobretudo fora dos estádios. Então, realmente, é um cenário em que a gente está aí às voltas com uma situação, um horizonte que é muito problemático, né? Então, quando a gente coloca esse título, essa provocação aqui para o debate, arquibancadas políticas, dilemas e perspectivas do associativismo torcedor, a ideia era um pouco isso, pensar essa configuração contemporânea. É interessante, né, que alguns anos antes, quando a gente passava, né, a gente observava o cenário na Europa, a gente via uma clivagem do ponto de vista das torcidas, em que você identificava esse tipo de imaginário de torcidas à direita e torcidas à esquerda. E é muito interessante como isso vem chegando ao Brasil, né, não apenas sob a forma de práticas e formas de torcer no nosso país, né, que, por exemplo, incorpora o mosaico, que era uma tradição europeia, mas também a gente começa a pensar essa clivagem entre direita e esquerda dentro dos estádios, né, nas arquibancadas. E interessante que, até o presente momento, né, quer dizer, a gente tem um avanço nessa onda conservadora de grupos à direita que tomaram os espaços públicos, os espaços das ruas. Fala, Mendu, tudo bom? Que tomaram os espaços das ruas, e é interessante observar como essa dinâmica chega ao futebol, aos estádios de futebol, né? A gente ainda tem, vamos dizer, de alguma maneira, os grupos antifa, que estão organizados nas arquibancadas, grupos pequenos, é bem verdade, que vêm, inclusive, se articulando interclubisticamente, ou seja, promoveram. O Minduim estava lá em Porto Alegre no sábado passado, retrasado, um encontro entre esses grupos, e a gente ainda não vê, sob a forma organizada, os grupos à direita buscando pautas dentro dos estádios. Mas a gente sabe que o conservadorismo está muito forte e que essa dinâmica está em aberta, e então realmente é, até certo ponto, preocupante
o que a gente tem observado no cenário contemporâneo. É isso que eu gostaria de dizer, assim, enfim, quando a gente pensa essas relações entre futebol e sociedade, né, não é nunca uma relação mecânica, mas a gente pode ver essa via de mão dupla, né? Então, o que a gente está acompanhando nos nossos últimos anos é uma judicialização das torcidas. É tentar, através da caneta, é tentar, através de medidas, e aí a sociologia ela se antepõe completamente ao universo do direito, né, um universo normativo, que acredita que é possível, através de leis, você mudar o comportamento social, tentar saldar anos de inépcia, anos de esquecimento, anos de abandono, em que as torcidas foram entregues à própria sorte. Então, agora, estamos querendo corrigir todas essas décadas acumuladas em que o problema foi se avolumando, que a gente tem, de fato, hoje, um bicho de 7 cabeças para resolver, isso é, via de regra, feito sob a pena da lei, sobre a forma da letra morta, que vai instituindo sanções, punições indiscriminadas. Recentemente eu estava ouvindo uma entrevista no Rádio do Minduim falando sobre justamente essa sanção do presidente Bolsonaro, aumentando a pena para 5 anos das torcidas organizadas, em que você pensa essa ideia da sanção através da generalização, na indiscriminação da punição. Você tem uma pena aplicada à torcida como um todo, que fica impedida de ir como entidade representativa, e você coloca no limbo essa torcida, e no caso do Rio de Janeiro, que já está há anos com esse processo em andamento, quando vai expirar o prazo de 3 anos, eles renovam mais 3 anos, isso vai sendo protelado ad eterno, de uma maneira bastante discricionária, sem observar os indivíduos infratores, sem individualizar e, nesse sentido, criar esse mecanismo reflexo de inibir o comportamento transgressivo, o comportamento que fere a ordem social. Então, nesse sentido, a gente está, de uma maneira, contribuindo para essa anomia numa lógica penal, que é uma lógica bastante complicada. Enfim, é um pouco desalentador, mas, de fato, esse é o nosso horizonte atual, esse é o estado da arte, realmente, de uma situação que é bastante crítica, em que você tem a quebra de todo e qualquer tipo de interlocução. Então, nesse sentido, eu até, enfim, acabei revendo a ideia de fazer uma apresentação mais acadêmica em cima dessas imagens que eu pesquisei, enfim, foi um trabalho de historiador, e aí eu acho que é interessante a gente pensar também, já que a gente tem um acúmulo de pesquisas sobre estudos de torcida hoje, que também, em termos sociológicos, já que é um seminário de sociologia, eu estava pensando, a gente pode dizer que a gente tem trabalhos, estudos de indicadores socioeconômicos, mas a gente não tem análises sociológicas das torcidas nos dias de hoje. Os antropólogos começaram estudando as torcidas, o belíssimo trabalho do Luiz Henrique de Toledo, que agora vai se tornar professor titular na UFSCar, com também uma tese excelente sobre o tema das torcidas. Vai ser realmente uma contribuição ímpar que ele está aí preparando, acabou de escrever, vai defender agora no mês que vem. A gente tem trabalhos de análise de discurso que versam sobre as torcidas, mas sempre sob o ponto de vista do torcedor, da liderança do torcedor, e eu me incluo também nessas críticas, mas enfim, a gente não estuda o ponto de vista do policial, a gente tem poucos estudos nesse sentido que vão também procurar observar os outros atores. Então, nesse sentido, a gente tem um horizonte também de crescimento que é um horizonte importante. E, em particular, na sociologia, acredito que também, em que pesem os estudos em Minas Gerais, que foram feitos pelo GEFUT, no Rio de Janeiro, pelo Grupo do Martin, aqui em São Paulo, com a Heloísa, e um projeto também que a gente coordenou em parceria com o Museu do Futebol. A gente fez questionários, a gente fez surveys, mas a gente precisa adensar a análise sociológica sobre esses grupos que, nos dias de hoje, integram as torcidas organizadas. Quando a gente vai entrevistar uma liderança de torcida, a gente sempre tem algumas estratégias retóricas de defesa, em que o cara vai dizer, bom, a gente não procura a briga, mas a gente só se defende, o problema da violência nas torcidas é um problema social, enfim, tem sempre algumas retóricas, e a gente não vai para a ponta, a gente não vai para a base, a gente não conhece realmente os grupos que hoje estão dando a dinâmica, pautando a dinâmica no que eles chamam de pista, enfim, nos encontros que a gente sabe que acontecem hoje em dia, nem apenas em dias de jogos, mas em todo e qualquer
dia. Enfim, a gente tem desafios muito grandes hoje, né, os desafios políticos, desafios sociais, e, evidentemente, que eles estão colocados no horizonte do futebol, não meramente como reflexo, mas também como vetor, como também pontas de lança para que colocam aí no horizonte desafios para o associativismo torcedor. Então, só para tentar sumarizar, né, eu procurei, na minha pesquisa de doutorado, né, que já tem, lá se vão 10 anos, né, a gente acha que vai aposentar do tema e fica pesquisando, foi um trabalho em história que eu procurei entender a gênese desses grupos, como surgiram, procurando mapear as configurações dessas torcidas nos anos 40, que é quando elas são instituídas sob a égide do Estado Novo, nos anos 60, que é quando elas se autonomizam a partir de dissidências que operam numa chave da rebeldia, né, não à toa que elas surgem com os nomes de torcidas jovens nesse contexto, e nos anos 80, quando a gente começa a ver as marcas de uma pauta jornalística que se volta para a estigmatização da violência e para uma autonomização dessas brigas com episódios aí que levam a incidentes fatais, né. Então, a gente procurou mapear essas 3 fases e entender. No caso, o meu material foi um material jornalístico, então a gente sabe também dos problemas que tem pesquisar com o jornal, mas, enfim, com todos os cuidados metodológicos, a gente procurou fazer uma narrativa cronológica para entender essa dinâmica e como isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, o meu trabalho se circunscreve até os anos 80, e aí a gente vem acompanhando como isso tem desdobramentos nos últimos anos, enfim, como isso vai se diferenciando ao longo do tempo, enfim, a imagem das torcidas, que vão ser imagens hegemônicas dos anos 90, elas também vão sendo modificadas ao longo do tempo. Então, em 2001 tem a Geral do Grêmio, que surge, tem a Fúria do Botafogo, que é uma torcida que faz frente à TJB, que era uma torcida hegemônica entre os torcedores do Botafogo, e a gente vai observando como essas grandes torcidas vão recebendo também novas configurações no século XXI, e aí a gente tem também agora o advento dos movimentos, dos coletivos, das torcidas de alento, de uma influência que vem da Argentina, de uma internacionalização das torcidas que passa, inclusive, por um outro repertório musical, né? Nós abandonamos o funk, o samba enredo, adotamos aí um repertório que vai fazer bricolagens das músicas pop, nacionais e internacionais, então uma série de hits que vai mudar, porque também muda o perfil social do torcedor nitidamente, né, a olho nu, quem frequenta estádio percebe a mudança desse perfil, e isso tem repercussões também nas concorrências entre as torcidas e aí o surgimento desses novos grupos colocando novas referências. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo, esse é o momento, e esse fica como dilema, esse fica como perspectiva do que a gente tem aqui para frente. A nossa esperança é a Anatorg, né? Uma das nossas esperanças é a Anatorg, e é por isso que acho que agora eu passo a palavra para o Minduim falar, né? Porque nada melhor do que ouvir realmente quem está lá fazendo, lidando no dia a dia com articulação, construindo, né, e em que pese aí toda a importância das pesquisas, né, eu acho que a experiência de quem realmente vivenciou o universo das torcidas, ele é insubstituível. Então, dito isso, eu agradeço a atenção e passo a palavra para o Alex. Obrigado, Bernardo, pelas suas reflexões. A gente acabou de receber aqui, chegou aqui o Alex Minduim, presidente da Anatorg, sociólogo, um companheiro que também conheço há alguns anos aí de jornadas múltiplas, né? Tanto em arquibancada como fora da pista, como fora tem uma rivalidade aqui entre Palmeiras e Corinthians, antiga, mas a gente se conhece também no ambiente político, também de outras intervenções, e é muito, muito prazeroso encontrá-lo aqui, e passo a palavra para você. Muito obrigado, professor Flávio, professor Felipe, professor Bernardo, grandes amigos, pessoas que sempre admirei pelo trabalho que vem desenvolvendo a respeito dessa temática, e estar aqui dividindo essa mesa com vocês, para mim, sem sombra de dúvidas, uma honra, uma verdadeira honra. Bom, meus caros, primeiro, me desculpa pelo atraso, a cidade realmente está um caos, né, devido a essa questão do sepultamento do apresentador Liberato, mas com muita fé eu consegui chegar aqui, dar a minha contribuição, né, colocar a minha contribuição
em relação à Anatorg. E como bem disse o professor Bernardo, realmente é uma tarefa árdua que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 6 anos. Primeiro, pela constituição dessa associação e a sobrevivência da mesma. Diga-se de passagem, talvez a Anatorg seja a associação ligada a torcedores organizados e não organizados que tenha maior tempo de existência. Nós já tivemos a FETORG, já tivemos a CONATORG, nós já tivemos já a TOESP, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, outras instituições, mas que não tiveram sobrevidas talvez de 2 anos, 3 anos mais. Né? E a Anatorg ela vai agora para o dia 3 de dezembro, inclusive, para o seu 6º ano, e com perspectiva de prolongar aí a sua longevidade no que tange a existência e no que tange as ações da mesma. Agora, no que diz respeito às nossas dificuldades, a primeira coisa é a gente trabalhar o que muitas das vezes o poder público impõe de forma clara, hoje não mais velada, às torcidas organizadas. E que muitas das vezes as torcidas organizadas acabam não se apercebendo. Né? O professor Bernardo frisou essa questão do crescimento das torcidas na década de 80, 90. Você tinha aí as torcidas de São Paulo crescendo exponencialmente, semanas a semanas, né? Há milhares e milhares, mês a mês. Você tinha uma Gaviões da Fiel que tinha em torno aí de quase 15 mil associados, num período de 2 anos, quase 30 mil, 40 mil associados, a Mancha Verde de 11 mil para 17 mil associados, a torcida independente de 7 mil para 12 mil associados, e a torcida jovem de 6 mil para 12 mil associados, e por aí vai. Um crescimento totalmente exponencial, sobretudo na década de 90, onde também estourou os primeiros confrontos, né, com uma cobertura explícita, sobretudo o que ocorreu no estádio de Pacaembu no ano de 1995. Agora, a gente tem que levar em consideração, e a Anatorg leva em consideração, e que infelizmente as torcidas não refletem sobre isso, né, que esse crescimento também trouxe um outro lado negativo e positivo. O lado negativo foi a crescente da violência indo para as ruas, né? O lado positivo foi a atenção das torcidas organizadas em participar da vida política, sobretudo aqui na cidade de São Paulo, né, elegendo pessoas oriundas de torcida organizada. Então, para vocês terem ver o poder de torcida organizada na década de 90, e esse poder foi se perdendo no decorrer dos anos. A Gaviões da Fiel, por exemplo, ela lançou um candidato a primeira vez a deputado estadual, e obteve em torno de quase 27 mil ou 29 mil votos, se eu não me engano. No ano subsequente, lançou um candidato a vereador, e esse camarada foi um dos mais bem votados e eleito, no caso, vereador e ex-deputado federal Antônio Goulart. No paralelo, a torcida jovem também lança os seus candidatos, né, que atualmente atua, inclusive, na Câmara dos Vereadores, que é o Celso Jatene, que é delegado, presidiu ou esteve à frente da torcida jovem por vários anos, também oriundo de torcida organizada. Ou seja, era um poder que precisava ser combatido. Né? Você tinha também a formatação de torcida virando escola de samba, com destaque no maior canal de comunicação do país. Né? Então, era um poder que precisava ser combatido, era muita força que poderia, em dado momento, aí, ser direcionado para outras ações. Nesse período também teve o atrelamento, a aproximação das torcidas organizadas junto aos movimentos sociais, né, e, consequentemente, o enfraquecimento desses movimentos com as ações do Estado. A primeira grande ação, a proibição total dos adereços, das festas, dos instrumentos dentro das arquibancadas. Né? Depois a perseguição aos líderes, processos forjados, processos pesados, inclusive, que prejudicou os particulares de muitas lideranças. Aliás, prejudica até hoje. E depois você teve aí, né, a provocação de rachas dentro da própria torcida, mas combinado muitas das vezes ou pelos clubes ou pelo poder público, né, para que essas torcidas viessem a se enfraquecer ainda mais. Né? E aí, posteriormente, o trabalho de criminalização delas, expondo elas na mídia para que não haja, ou para que não houvesse esse associativismo de forma exacerbada como havia nas décadas anteriores. Né? E o cenário de hoje, para não ser tão longínquo na minha fala, nós temos, sobretudo aqui na região
Sudeste, as torcidas respirando, muitas das vezes porque são atreladas ao carnaval, né? Elas desenvolvem dupla funções, né? E chega a ser até uma dissonância, né? Porque ao mesmo tempo que você vê essa grande imprensa falar mal da torcida organizada quando ela faz uma manifestação hoje, né? A mesma imprensa ela enaltece a apresentação dessa torcida organizada em dias de carnaval, né? Ao mesmo tempo que você vê o esvaziamento das arquibancadas, o cerceamento do espaço das torcidas organizadas nas arquibancadas, né? Ao mesmo tempo você vê o empoderamento, né, o fortalecimento para que essas torcidas estejam em dias de carnaval na avenida, né, para que aquela festa ocorra com papel picado, com bandeira, com fumaça. Ou seja, há uma dicotomia absurda, né, mas as torcidas não se aperceberam que tem um pano de fundo, tem um interesse econômico, a Globo ganha, quem está no carnaval ganha, né? E quem está no futebol, na verdade, está colocando a torcida organizada porque a fonte de receita é outra, já não é mais o torcedor, né? Ela vem aí, inclusive, das questões dos patrocinadores, da questão da própria Rede Globo, enfim. O nosso trabalho, acima de tudo, é tentar elucidar as torcidas de que o caminho precisa ser mudado, a rota precisa ser alterada, né? E por muitas das vezes, com muita dificuldade, a gente consegue alguns objetivos e retrocede quando tem um conflito, e quando tem um conflito com vítima, a questão piora mais e mais ainda, né? Agora, fica difícil para a gente. Quando você vem numa toada de trazer o seminário, trazer informação, dizer que as torcidas elas têm um poder, mas não conseguem ou não sabem se utilizar, né? Quando você tem esse avanço e o retrocesso da questão do conflito. E como é ocasionado hoje, ou como está sendo ocasionado hoje esse conflito? Isso é a opinião da Anatorg. Muitas das vezes, não só com a questão do Estado, né, não dando suporte necessário, né, para que essas torcidas pudessem fazer os seus caminhos de forma mais segura, né, para que o policiamento militar trabalhasse com mais antecipação, né, sobretudo para conter esses pequenos grupos que muitas das vezes hoje já não faz mais parte de torcida organizada. Então, essas ações negativas do Estado, de cercear as torcidas, formaram grupos que hoje independem de estar dentro de uma sede ou fora de uma sede. Eles agem tranquilamente e agem de forma totalmente autônoma. Agora, como controlar isso? Né? Então, a gente tem uma tese, primeiro, de respaldar as instituições, de respaldar o CNPJ e punir o CPF. Em todas as ações do Estado, né, seja do ano de 1995 até a data de hoje, você vê uma punição dúbia, né, do indivíduo e a instituição. Do indivíduo à instituição. Em alguns estados, até mesmo a extinção de algumas torcidas, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. E está mais que provado que o caminho não é esse, né? O caminho que o Estado está escolhendo, mas de forma sabida, vamos dizer assim, porque quer, de fato, minar esse poder de aglutinação de pessoas, né? O poder da torcida organizada, né? O caminho, na verdade, seria respaldar a instituição, em primeiro ponto, na nossa tese, né? Nós temos a tese também que a setorização também prejudicou muito as torcidas organizadas, né? Você tem aí, por exemplo, torcidas, ou, aliás, equipes que detinham 12, 13, 16 torcidas organizadas, e hoje, no espaço da arquibancada, só cabe, literalmente, 6 torcidas, 5, 4 torcidas, 2 torcidas, no caso da torcida de São Paulo, só Independente, praticamente, e a Dragões da Real, né? Ou seja, isso é uma maneira e forma de cercear o poder dessa torcida, né? Cercear o crescimento dessa torcida. E nós temos que colocar o contrário, justamente esse projeto de setorização, né? Nós pensamos e achamos que o estádio, primeiro, dividido em 50% a 50%, né? Ele enobrece o futebol, ele traz a festa para a arquibancada, né? Nós pensamos e defendemos que a faixa, a bandeira, a batucada,
né, o samba, o funk, esteja na arquibancada e não seja cerceado. Né? E temos a tese que essa festa é que vai fazer com que esse jovem não veja a violência como um atrativo. Né? Porque hoje, infelizmente, uma parcela considerável desse jovem, até mesmo no sentido de se extravasar, vê a violência como um atrativo. Agora, se você não tem uma festa na arquibancada, ou se você não tem um atrativo na arquibancada, para onde você vai direcionar esse jovem? E, por vezes, o Estado ele deixa de ouvir as torcidas organizadas. Haja vista esse último projeto que foi sancionado pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Nós não fomos chamados uma única vez. E olha que a gente tem acompanhado. Né, acompanhado a fio todas as ações que ocorrem dentro do Congresso Nacional, do que tange a torcida organizada. E essas ações elas têm aumentado cada vez mais, a ponto de ter deputados defendendo a livre circulação, professor Bernardo, do torcedor organizado para acompanhar o seu clube. Nós temos o projeto lá do deputado federal e jornalista, inclusive, Cajuru, né, que está ali de forma bem clara, né, a proibição de pessoas de acompanhar seus clubes através de caravanas, através de qualquer tipo de transporte. Né? Tamanho a perseguição, tamanho a ignorância em relação ao combate às torcidas organizadas. Né? Pois bem, dentro dessas ações que foram tomadas pelo atual presidente, nós fizemos uma nota, né, repudiando esse sancionamento. Estamos conversando com as 217 torcidas associadas à Anatorg para que na última rodada possamos fazer uma grande ação nos estádios com faixa de protesto contra essa lei, né? Mas, acima de tudo, reorganizando audiências públicas estaduais para pautar talvez a constituição de um estatuto estadual, que é uma das saídas que a gente está enxergando, né, e que seja construída pelos torcedores. Porque, diga de passagem, meus caros, o estatuto do torcedor que está posto aí, as torcidas elas não foram acionadas. Né, teve a representação de uma única torcida, se eu não me engano, salvo engano. Eles deram como a presença de torcidas participando e apoiando na totalidade o estatuto do torcedor. Agora, é um estatuto que não beneficia em absolutamente nada a torcida organizada, né, e não cobra os responsáveis que estão inseridos dentro do futebol. Né, não cobra a responsabilidade dos clubes, não cobra a responsabilidade das federações e não cobra a responsabilidade, né, de quem ocasiona o mal para o futebol. Mas pune com veemência as instituições, pune com força. Né? E esse último projeto que foi aprovado tem mais um agravante, professor Bernardo. Pune também os dirigentes. Então, ou seja, hoje, para ser presidente ou diretor de uma torcida organizada, o cara tem que ter muito desapego até à própria vida particular. Né? Porque está difícil, né? Está mais que complicado você representar uma entidade como essa. Agora, um projeto que proíbe as torcidas de se manifestar contra os dirigentes. Né? A interpretação ela pode ser feita de todas as maneiras. A Mancha Verde, nessa semana, ela fez um protesto inteligentíssimo, por exemplo, na frente do CT, mas pode ser interpretado de uma outra forma. Né? Aqueles torcedores que estavam ali na frente, protestando de maneira correta, justa, né? Sobretudo sobre o que está ocorrendo dentro da instituição Palmeiras, ela pode ser ali indiciada, né? Por crime, responder, ser preso, ou seja, estão impedindo hoje até a livre manifestação dos torcedores. Né? Hoje nós estamos vivendo um estado que você não pode abrir a boca, professor Bernardo, para se contrapor a atitudes como essa, que foi sancionada pelo presidente da República. Para concluir, meus caros, eu confesso que a luta é árdua, é difícil. Né? A gente está lidando com um segmento que tem as suas divisões internas, a gente está lidando com um segmento que tem as suas vaidades. Né? Mas a gente tem falado em todas as oportunidades, em todos os cantos que a gente tem viajado. Eu torço muito, professor Bernardo, para que haja mais e mais instituições defendendo torcedores organizados. Né?
Eu torço muito para que haja mais e mais dirigentes dando a cara a tapa, defendendo ali as torcidas organizadas. Porque eu temo realmente pelo pior, né? Eu temo pelo caminho que uma parcela dessas pessoas que não curte futebol, não sabe o que é uma arquibancada, não sabe o que é uma paixão por um clube ou por uma torcida organizada, estão fazendo. Em São Paulo nós tivemos a medida absurda da questão de torcida única, gente. Não existe isso no futebol. Não existe. Né? O futebol ele é visto ele é colocado para ser visto pela oposição e pela situação, né? O lado A, o lado B, né? O que está posto e pelo oposto. Né? São dois lados que estão ali contemplando, vibrando, né? Torcendo, né? Discutindo, né? Da melhor forma possível, claro, né? Mas não é um esporte de um lado só, de um lado só. Né? E nós aprovamos que, na prática, isso não funciona. O aumento da violência está exponencial com essa medida de torcida única. Com emboscada, com torcedores sendo presos. Né? Agora, fica muito fácil jogar nas costas da torcida organizada. Haja visto que ocorreu na comemoração do Flamengo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? Vocês visualizaram ali. Tem a ação da torcida organizada ali. Né? As pessoas com camisa de torcida organizada falando, olha, vamos juntar 30, 40, 80 pessoas e vamos invadir ou ocupar aquele espaço ali, no caso, de forma totalmente organizada. Não. Você teve, na verdade, ali o despreparo da Polícia Militar, uma antecipação exorbitante, né? E uma ação contra a multidão de forma totalmente errônea, né? Com bomba de gás lacrimogêneo, com bomba de efeito moral. Gente, mas é claro, num local que tem quase ali 300 mil, 600 mil pessoas, em que você joga uma bomba ao meio, você vai causar um tumulto e talvez esse tumulto se torne incontrolável. Agora, na primeira entrevista do coronel, o que ele faz, meus caros? Já joga para a torcida organizada. Então, torcida organizada virou sinônimo de se prevalecer, né, perante essa sociedade. Virou sinônimo de colheita de votos, né? Já visto que esse senador eleito por São Paulo fez, no caso, o ex-major Olímpio, né, em toda oportunidade, bate em torcida organizada. O deputado estadual Olim, em toda oportunidade, bate em torcida organizada. Agora, a solução, ninguém apresenta. Solução clara, ninguém apresenta. A Anatorga apresenta. A Anatorga apresenta. É festa na arquibancada. É torcida mista. É parceria com a Polícia Militar. É parceria com a federação. É cobrança das responsabilidades dos clubes. Tá certo? E plano de tática, né, em dias de clássico. Aonde vai sair torcida B? Aonde vai sair A? Agora, o que nós não vemos, e que muitas vezes as pessoas que estão aí no futebol, né, controlando o futebol, não quer, é justamente, infelizmente, trabalhar de forma séria e assertiva. Meu muito obrigado. Muito bom, Alex Amendoim, obrigado. Antes de passar a palavra aí para a plateia, para as perguntas, né, eu ouvindo atentamente as três falas, me vem uma questão, né, em relação, não vou fazer uma fala propriamente dito, mas em relação a essa questão da arquibancada política e os dilemas atuais, né, o que a gente está vivendo. Né. No meu entendimento, e de muitos pesquisadores, a gente vive, evidentemente, uma ofensiva neofascista e o estabelecimento de um estado de exceção cada vez mais pronunciado em vários âmbitos da sociedade brasileira. Né? Aquilo que a gente antevia no ano passado, por conta da disputa política eleitoral, ele se manifesta claramente. Né? Então, esse cerceamento da expressão torcedora, né, a criminalização, né, é quase o argumento para o excludente de ilicitude. Né, é a criminalização dos movimentos sociais, a criminalização das torcidas organizadas, é o cerceamento da liberdade de expressão. Uma ofensiva que, se de um lado ela é preocupante, como o Bernardo lembra, e também me preocupa muito, Bernardo, por outro lado, eu tenho alguma esperança que seja um momento em que a gente esteja acumulando forças
e que a gente estabeleça uma articulação, porque a discussão que se faz de resistência, como o Felipe lembra, e a maneira como o Felipe trabalha de maneira muito qualificada, né, muito refinada a questão da resistência, a ambiguidade da resistência, as potencialidades da resistência, que a gente consiga articular as diversas lutas em todos os âmbitos e que a gente construa, e não tem muito jeito, que a gente construa um programa de prática política. Sem articulação política articulada, com um programa claro, um projeto claro, a gente não vai conseguir enfrentar essa situação. E, nesse sentido, a fala do Minduim é importantíssima. Né? É o inverso. Né? O discurso neofascista ele prega a eliminação. A nossa eliminação, a eliminação das pessoas de esquerda, a eliminação dos negros, a eliminação dos homossexuais, a eliminação das mulheres, a eliminação das torcidas. Né? É a não torcida, é a não presença. Né? E, nesse sentido, a gente tem projetos de intervenção, projetos de convivência, né? de diálogo e de prática democrática. E a prática democrática ela é ruidosa e ela é conflituosa. Não há democracia sem conflito, e o conflito faz parte dessa nossa vivência, né? Se a gente quiser estabelecer uma sociedade, quiser manter uma sociedade minimamente democrática. E aí, para mim, eu queria colocar para os três um pouco isso. Né? Como cada um, dentro da sua fala e da sua experiência, vê a possibilidade, né, da gente estabelecer uma reversão, né, que inclua o futebol. Né, que o futebol seja um dos elementos, né, que o futebol, a partir dos seus movimentos sociais, a partir das suas entidades, a partir dos seus torcedores, e essa multiplicidade de torcedores. Né, como é que nós poderíamos pensar o futebol como um ingrediente, talvez não o carro-chefe, mas um dos agentes importantes nesse processo de resistência política necessária nesse momento que o país atravessa. Né. Então, essa é a minha pergunta aí para a minha bancada aqui, para essa mesa, tá bom? Flávio, voltando então à minha pesquisa, é interessante observar, né, um pouco a partir da experiência histórica, como momentos de retração de direitos foram importantes na construção desse associativismo nos estádios de futebol. Né? Então, o Minduim mencionou a Atoesp, né, que também coincide com o período de surgimento da Astorg, que é esse final dos anos 70 e início dos anos 80 no Brasil, né, que surge como um entendimento mínimo de lideranças de entidades de torcidas em São Paulo e no Rio, e essa busca de uma representatividade de um diálogo com as instâncias gestoras do futebol. E qual era a pauta naquele momento? Era toda a discussão em torno do encarecimento do preço dos ingressos, da possibilidade de fazer, assim como tínhamos nos movimentos sociais, que estavam ali novamente efervescentes, fazer greves, piquetes, organizava-se, no caso, no Maracanã, ao invés das torcidas organizadas irem nas arquibancadas, elas iam de geral, que era o ingresso mais barato. Enfim, havia uma série de formas e estratégias que foram lançadas naquele momento para se contrapor ao que estava acontecendo naquele momento, e no caso, né, o Brasil já vivia o ciclo de descenso econômico, de ciclo inflacionário, enfim, todas as mazelas se fazendo refletir também no futebol. A gente tem esse momento de articulação de grupos rivais que buscam o entendimento a partir de pautas comuns. E é interessante como esse associativismo vai reaparecer no futebol na esteira justamente do Estatuto do Torcedor, e à medida que o Estatuto do Torcedor vai cada vez mais sendo menos de defesa do torcedor e mais de cobranças sobre essa via de, através de comportamentos desviantes, você punir as entidades, né, como mencionou o Minduim. E é interessante porque, nesse sentido, né, você utiliza o Estatuto do Torcedor, por exemplo, para impedir uma faixa que tem alguma mensagem política, mas você não impede um político de entrar no estádio, desfilar dentro do campo, fazer todo o seu proselitismo. Enfim, onde está o enquadramento do Estatuto do Torcedor para essas figuras? Né? Então, 2 pesos e 2 medidas estão sendo aí aplicados. Mas, nesse caso, então, quer dizer, a gente teve esse fenômeno dos grupos antifa, que tem se articulado no Brasil, e tivemos uma sucessão de experiências entre torcidas organizadas de criar esses grupos. Né? Então, como
Minduim mencionou, a gente teve a Conatorg, tivemos a FETORG e agora a Anatorg. Assim, nesse momento de retração de direitos, a gente tem tido reações e articulações, o que nesse sentido é alvissareiro. E a gente também se inspira em experiências que são experiências vizinhas. O Felipe foi um pouco mais longe, né, mencionou no caso da Turquia, mas a gente vê realmente uma adesão em vários países, em âmbito internacional, de torcidas, de grupos torcedores se engajando em movimentos sociais, em contestações políticas, enfim, em eventos que extrapolam o âmbito esportivo. A gente tem visto uma sinergia, uma porosidade, uma presença desses grupos para além da sua atuação cotidiana, né? Então, nesse sentido, é bastante alvissareiro o que a gente vê, por exemplo, no Chile. A gente teve articulação entre torcidas que são torcidas muito, muito rivais, né, como do Colo-Colo e das duas universidades, né, Católica e do Chile. A gente teve esse movimento de articulação. Então, nesse sentido, a gente, de fato, coloca uma esperança na medida em que, como você mencionou em relação ao conceito de resistência, né, ela é ambígua. Né, e, nesse sentido, acho que também a gente pode ser um pouco mais esperançoso de que a gente vai ter também essa possibilidade. E, nesse sentido, até o momento, a gente não tem visto nos estádios esses grupos de direita tentando se fazer representar. A gente tem alguma coisa nas redes sociais, mas a gente não tem visto uma presença desses grupos dentro dos estádios sob a forma explícita, organizada, tentando se contrapor aos grupos antifascistas, né? Então, nesse sentido, a gente também tem um cenário um pouco mais alentador. Bom, como conter o avanço da extrema-direita, como conter o avanço do autoritarismo, como conter o avanço da repressão no atual contexto. Eu vejo de uma única forma, que acho que está presente na fala de todo mundo: coletivamente. Individualmente, nós seremos eliminados. Então, não há outra forma de fazer a resistência no atual contexto político do país, senão de forma coletiva, e até por isso, meu grande entusiasmo com a Anatorg, por exemplo. É preciso que nós nos organizemos coletivamente e façamos essa frente ao avanço da extrema-direita, do autoritarismo, da repressão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar aqui, que acho que você colocou muito bem, é preciso, coletivamente, construir planos de ação. Não adianta simplesmente dizer não, é preciso propor alguma coisa no lugar. Então, eu dou um exemplo retirado do contexto do futebol, que eu acho que está bastante em pauta agora. Transformação dos clubes em empresa. Eu, particularmente, sou contra. Tá? Mas eu sou contra, ao mesmo tempo que eu sou contra, eu acho que simplesmente dizer não é insuficiente. É preciso propor alguma coisa no lugar. É preciso, por exemplo, propor medidas concretas que permitam a democratização dos clubes e a quebra de verdadeiras oligarquias, né, que, de alguma forma, controlam politicamente os clubes. Então, respondendo aqui de forma bastante sintetizando, fazer a resistência só vejo de forma coletiva, individualmente seremos eliminados e, coletivamente, construirmos, evidentemente juntos, planos de ação que nos permitam orientar os nossos comportamentos e a forma de agir diante daquilo que a gente não quer que avance. Bom, a gente, enquanto instituição, enquanto Anatorg, a gente vem elucidando as torcidas sobre esse momento que a gente vem passando, que as torcidas vêm passando, e a necessidade de se organizar, não só quanto instituição, mas também para dentro dos clubes. No decorrer desses 5 anos, a Anatorg ela tem incentivado e falado abertamente para as torcidas, para os torcedores organizados, que se faz necessário a associação aos clubes, se faz necessária a participação das torcidas na política do clube, né? Que nós não temos tantos dirigentes capazes de dar a cara a tapa, literalmente, para defender não só a torcida organizada como um todo, mas uma mudança, uma alteração do futebol que está posto aí. Não tem cabimento você pegar, por exemplo, clássicos no Rio de Janeiro, clássicos em São Paulo, clássicos em Minas Gerais, com estádio vazio. Aquela parte da torcida organizada, todo mundo ali,
apertado, né, um por cima do outro, e a outra parte, ou as outras partes nos estádios, totalmente vazia. Por isso que a gente vem defendendo na nossa tese, primeiro, a volta da questão da torcida mista. Segundo, que todos os setores dos estádios, sem exceção, tenham espaço pelo menos ali de 5% a 10% para o torcedor de baixa renda. É inconcebível você pegar numa Arena Corinthians, numa Arena no Allianz, você vê o setor popular ali, muitas vezes super lotado, e os demais setores ali vazio. É perda de receita, é perda de festa, é perda de impulsionamento do Clube do Coração. Então chega a ser uma coisa quase que bizarra. O dirigente hoje ele prefere perder dinheiro, literalmente, né? Mas não quer ceder o espaço para quem poderia estar ali usufruindo do que o futebol oferece, que é a alegria. E respondendo, professor Flávio, a gente vê um dos caminhos, né, é a busca das torcidas organizadas, acima de tudo, por informação. As torcidas elas são muito regidas pelo que a mídia coloca, né? Se porventura um dirigente se envolveu em caso de corrupção, não há uma apuração profunda para ver se de fato ocorreu tal ação, né? Se porventura um dirigente de torcida organizada cometeu crime ou não, né? Não há um aprofundamento para ver se de fato ocorreu ou não. Há o pré-julgamento, dentro desse pré-julgamento, a ação da torcida organizada, né? Agora, quem reina com isso? Quem se fortalece com isso? Nós estamos vendo, quem se fortalece são os dirigentes que não têm compromisso com o futebol e muito menos com a festa na arquibancada, né? Quem se fortalece com isso? São os políticos que na época de eleição, buscam o voto da torcida organizada, mas que, passando as eleições, alcançando seu objetivo, combate as torcidas organizadas. Então, as torcidas elas precisam se atentar, primeiro, que elas têm força. Segundo, quem pode mudar a própria realidade dessa torcida é o próprio personagem, é o próprio sujeito que frequenta aquela torcida. De que forma? Se associando aos clubes, tentando levar, de alguma maneira, a nossa forma de ser e a nossa forma de torcer. Bom, estamos ainda alguns minutos, né, uns 5, 10 minutos, né, Marquinho? Então, eu abro a palavra para a plateia, né, para que possa fazer perguntas aqui para a nossa mesa. Por favor, só se identifica, tá? Bom dia a todos, eu sou o Marcelo, sou doutorando aqui da Educação Física, e eu queria fazer uma pergunta, não é direcionada a nenhum dos três, acho que é mais uma provocação, e se a gente pensar na atual conjuntura política do país, sobretudo a questão do autoritarismo, de uma espécie de ojeriza ao conhecimento científico e à reflexão, quais seriam os principais canais de debate, de saber e de reflexão específicos sobre o tema das torcidas organizadas? Uma segunda pergunta seria se a gente consegue escapar do espaço midiático para debater esses temas e se seria possível também resistir, combater aos discursos hegemônicos, sobretudo da Polícia Militar e do Ministério Público, sobre os torcedores organizados. Porque, de uma certa forma, se fala muito sobre eles e não se dá o espaço, a oportunidade para que eles possam falar. Bom, Marcelo, eu acho que são diversos os espaços, tá? Começo pensando que seria absolutamente fundamental reativar a CONSEG, que é a Comissão do Ministério do Esporte e da Justiça, designada para elaborar e acompanhar políticas de segurança, políticas de prevenção à violência. Então, esse é um espaço que eu considero interessantíssimo e que não só precisa ser reativado, era um espaço que até 2016, até o golpe, ele estava ativo, relativamente ativo,
precisaria ser reativado e, sobretudo, democratizado, porque não adianta reativar esse espaço, um espaço de deliberação, um espaço de discussão sobre construção de políticas públicas, se o torcedor não estiver dentro dele. Então, é preciso que esse espaço incorpore, né, diferentes setores da sociedade civil, incluindo, evidentemente, as associações torcedores. Então, aqui o primeiro espaço que eu destacaria aqui seria a própria CONSEG. O segundo espaço que eu destacaria seria por meio da criação de novas comissões para discutir questões relacionadas ao futebol. Na Colômbia, se eu não me engano, existem comissões locais, né, que permitem com que diversos atores, né, que de alguma forma são afetados pelos espetáculos futebolísticos, discutam e proponham planos de ação para a melhoria desse espetáculo. Por exemplo, vizinhos de estádio. Vizinho de estádio enfrenta uma série de problemas por conta de jogos de futebol. Ele tem voz. O torcedor também tem voz. A polícia também tem voz. Então, a constituição de comissões locais que, no meu modo de ver, poderiam, inclusive, subsidiar os trabalhos da CONSEG. Tá? Então, essas comissões locais poderiam subsidiar os trabalhos da CONSEG. Outro espaço que me parece bastante importante de ser incluído, as próprias torcidas. Na Alemanha, a gente tem esse exemplo, e um exemplo que eu acho muito interessante. Desde ali no começo dos anos 80, né, tem os chamados projetos torcedores. Esses projetos torcedores fizeram aproximação entre o Estado e os grupos hooligans e ultras, e por meio desse diálogo do Estado, mediado, por exemplo, por assistentes sociais, por educadores, surgiu aí uma série de propostas, né? Surgiram aí uma série de demandas que foram levadas a cabo dentro da Alemanha e que, de alguma forma, permitiram a própria reformulação do espetáculo futebolístico. Vou dar só um exemplo. Por meio dessa mediação dos projetos torcedores, as arquibancadas alemãs que corriam risco de desaparecer ali nos anos 80, foram mantidas. E hoje em dia elas são um elemento cultural importantíssimo dentro do contexto alemão. Na Copa da Alemanha, para a gente parece um negócio super distante, mas é muito interessante. Na Copa da Alemanha, a reforma de cada estádio contou, por exemplo, com comissões que incluíam torcedores. Isso fez com que, por exemplo, os estádios reformados para a Copa da Alemanha contemplassem uma série de demandas dos torcedores, mantendo, por exemplo, as antigas gerais, né? Então, por exemplo, esse seria um outro espaço. Um quarto espaço que me parece que é interessante é dentro do próprio campo acadêmico. Mas, como diria o Pablo Alabarces, ele diz isso, eu acho que é muito interessante, não basta o campo acadêmico discutir medidas efetivas para ser implementada no espetáculo futebolístico, se essa discussão depois não é incorporada em políticas públicas. Há um verdadeiro desperdício de dinheiro. O Estado, por meio de bolsas, por exemplo, ou de auxílios financeiros, subsidia, né, financia a pesquisa relacionada ao espetáculo futebolístico. Mas, paradoxalmente, esse financiamento não se converte em políticas públicas. Por quê? Porque, muitas vezes, essas comissões são fechadas à academia. Então, é preciso... um quarto espaço seria dentro da academia, mas a academia deveria, de alguma forma, instrumentalizar essas comissões. O que não significa dizer a verdade sobre o que deve ser o espetáculo futebolístico, mas essas pesquisas deveriam, de alguma forma, subsidiar as discussões feitas nessas comissões. E, obviamente, o último espaço, que hoje em dia é importantíssimo, é por meio da mídia, inclusive da mídia alternativa, que eu acho que aí poderia dar voz a diversos atores que hoje em dia têm muito pouco voz dentro dos debates relacionados ao espetáculo futebolístico. Bom, acho que vou dar uma boa notícia para vocês aqui. Quanto à instituição, nós pensamos em encerrar o ano, como eu falei para vocês, uma grande campanha se colocando contrário a esse projeto que foi sancionado na última rodada do campeonato. Porém, nós queremos ser também a porta de entrada da academia, para os professores Felipe, Bernardo, Flávio e outros grandes mais, né, para
adentrar dentro das torcidas organizadas e expor não só o ponto de vista de vocês, né, mas, sobretudo, o que está ocorrendo com o futebol brasileiro e, sobretudo, com as torcidas. Ou seja, a função da Anatorg é fazer o trabalho inverso, realizar, a partir do ano que vem, uma bateria de seminários dentro das maiores torcidas do Brasil, né, para que as torcidas possam absorver, da melhor forma possível, informação. E elas, por elas mesmas, decidirem caminhos para se contrapor, né, a essa verdadeira desgraça que estão colocando sobre o futebol brasileiro. E para vocês, por parte da Anatorg, nós estaremos rodando e aceitando convites do Brasil inteiro, de todas as universidades, para expor para vocês o que é a violência policial contra o torcedor organizado e não organizado. São imagens chocantes. Vai desde cárcere privado dentro de ônibus, em que torcedores são mantidos ali de 4 a 6 horas sem poder se alimentar, sem poder tomar sua água, né, ou fazer suas necessidades fisiológicas, a agressões e prisões nos presídios estaduais, como ocorreu com os corintianos em Bangu, de forma totalmente arbitrária. Então, nós vamos fazer, na verdade, quase que uma contrapartida, viu, Bernardo? Convidar vocês, né, para adentrar para dentro das torcidas organizadas, dentro dessas instituições. A ideia é montar um seminário. O título ele já foi escolhido pela diretoria da Anatorg, né, um outro futebol é possível, e dentro desse seminário a gente rodar o Brasil inteiro para que vocês possam alertar, né, e colocar informação para as torcidas organizadas e para os torcedores, né, do que está ocorrendo com eles e com o nosso futebol. E, de contrapartida, a gente vir para dentro da universidade e expor para vocês de maneira clara, explícita, com vídeo, com depoimento, o que é a violência policial contra o torcedor organizado. O motivo, as razões, a gente sabe muito bem, que torcida organizada é povo. A torcida organizada é um extrato ali da sociedade, muito bem identificado, tem cor, tem classe social, tem idade, tem tudo que vocês possam imaginar. Então fica aí essa informação para vocês, e a gente espera que com isso a gente possa estar dando a nossa contribuição quanto instituição. Só um complemento, eu esqueci, outro espaço que eu acho que é importantíssimo é reativar, voltar a ter os seminários de torcidas organizadas, que tiveram, acho que foi o último até 2016, se eu não me engano, né, porque era um espaço de deliberação importantíssimo, inclusive acho que foi fundamental para a própria constituição da Anatorg. Então esse é outro espaço que eu acho que seria muito interessante. Bom, eu tenho que encerrar aqui. Eu acho que nós tivemos uma discussão bastante boa. Opa, o Bernardo, desculpa, Bernardo. Não? Tranquilo? Então, eu passo a palavra aqui para o professor Marco Bettini, né, que vai fazer aí os encaminhamentos das próximas atividades aqui do encontro. Obrigado a todos. Agradeço o aceite do convite. Mas o sinal que eu fiz para um Flávio, acho que ele não acabou não entendendo. Na verdade, eu queria falar após vocês, porque eu tinha uma pergunta. Era só isso. E eu acho que a gente tem mais um tempinho para o debate. Eu vou fazer dois questionamentos bem gerais e um convite. Então, começo pelo convite. Convido vocês, no dia 28 de abril de 2020, aqui no IEA, a pauta a gente conversa, essa fala minha está sendo gravada na mediateca do IEA, então, para vocês, da torcida organizada, trazerem esse material e fazer exatamente aqui no Instituto de Estudos Avançados essa discussão. Então, ou no dia 28, ou no dia 29 de abril do ano que vem, vai ter o financiamento da própria Universidade de São Paulo, financiamento da FAPESP, e se a CAPES não deixar de existir, também. Então, fica aí o convite. Alex, você já tem um espaço aqui, do Ludens, do IEA,
e aqui dos companheiros que você conhece de longa data. A minha pergunta é a gentrificação da arquibancada, como vocês percebem e modos para a gente, porque é uma gentrificação, na verdade, da sociedade e da exclusão, do silenciamento, né, da invisibilidade. E a outra pergunta eu esqueci. Então, a gentrificação da arquibancada está muito bom. E agradeço a todos pelo aceite ao convite, e fica aqui os meus sinceros agradecimentos a todos. Tá? Obrigado, Marco. Eu acho que é bem interessante pensar sobre isso, porque, em geral, a gente toma a gentrificação, inclusive adotando uma expressão de origem inglesa, associada a um conjunto de mudanças que aconteceu nos estádios ingleses depois de algumas tragédias no final dos anos 80, pautando um novo ciclo que, no caso, né, da lógica da economia do futebol, foi um ciclo virtuoso com a Premier League, né, o advento da Premier League. E no caso, quer dizer, esse horizonte de gentrificação, ele chega no Brasil, na América do Sul, com o horizonte dos mega-eventos. Então, quer dizer, de alguma maneira, a realização de 2 eventos de cunho internacional foram uma ponta de lança para a concretização desse projeto, chegar com mais, profundidade num país que, àquela altura, vivia um momento também, do ponto de vista econômico, que se acreditava de expansão e crescimento. Então, primeiro, tem esse paralelo entre o contexto europeu e o contexto sul-americano, mas acho que também é interessante levar em consideração de que maneira o futebol se articula como uma indústria do entretenimento associado também a outras práticas de consumo e lazer nas grandes cidades, né? Então, quer dizer, a gente observa um processo que é um processo de transformação de perfil público frequentador, também em outros espetáculos, né? No caso, por exemplo, especificamente é muito evidente também as mudanças que aconteceram, por exemplo, no público de cinema. Um público tradicionalmente, né, enfim, que no Rio de Janeiro cunhou um espaço central da cidade como Cinelândia, assim, enfim, uma era do cinema que aconteceu em que você tinha espaços para 600, 700 pessoas a preços módicos, enfim, um espaço para as classes populares frequentarem, e que também teve seu auge ali nos anos 70, e ao longo dos anos 90 a gente vê um novo modelo sendo implementado, em paralelo também, e eu faço essa comparação do futebol com o cinema, porque ambos têm uma variável que é a variável televisão. No momento que você tem o telespectador, você passa a prescindir da presença do público popular, tanto na sala de cinema quanto no estádio de futebol, né? Então, a gente tem são processos contíguos que afetaram toda a indústria do lazer e do entretenimento, e que no caso do futebol, no contexto brasileiro, tiveram os mega-eventos como um momento propício para a sua implementação, para a sua execução, né, mudando até o nome, né, a expressão arena, como esse ponto de inflexão de 2 culturas, de 2 tradições que vão ser engendradas. Então, me parece que tem uma relação com uma mudança em âmbito internacional, do ponto de vista do futebol, mas tem também fenômenos paralelos que vão coexistir com essas mudanças, no sentido que o futebol tinha até então, ou seja, quanto maior o estádio, mais gente, logo necessariamente um preço menor, e agora a gente atribui uma nova relação de oferta e procura, né, em que você prefere um público mais seleto, um público mais reduzido do ponto de vista de conforto e segurança, e opta, em detrimento disso, das classes populares que eram as suas tradicionais usuárias, né? Então, é claro o projeto, é claro o diagnóstico e o que vem sendo feito, com também uma passagem que não foi tão automática como no caso inglês, né? O Felipe mencionou o modelo alemão, que é uma tentativa de uma alternativa em relação a isso, e no Brasil você tem ainda uma questão que é o que você oferece como produto, que não está também
à altura desse preço que você exige, né? Então, tem uma adequação também. Então, nesse sentido, também, esse projeto ele não é implementado de maneira integral. Então, é interessante ver também como você tem brechas nisso e, do ponto de vista legislativo, a tentativa, por exemplo, de fazer, depois das Copas do Mundo, você já tem pelo menos 3 estádios que retiraram as cadeiras atrás dos gols numa negociação com as torcidas. Você tem agora em andamento na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a ideia de voltar com a geral, que seria a ideia de voltar com um setor com preços populares, né? Não necessariamente a geral como se espaço físico que havia até então no Maracanã. Mas, enfim, você opera aí na medida em que a nossa arena não equivale ao estádio que você tem na Inglaterra, ao modelo de estádio que foi criado a partir da Premier League e dos anos 90, no caso britânico. Eu só queria complementar, eu não estou falando aqui, na verdade, mas essa questão é interessante, né? Porque em alguns estádios, sim, é possível fazer a remoção de cadeiras e retomar uma arquitetura anterior. Mas há uma questão de fundo que passa pelas isenções fiscais que os clubes recebem do poder público. E a contrapartida disso, isso está no Estatuto do Torcedor. Isso faz parte da lógica da relação entre esses clubes e o Estado brasileiro, que é a contrapartida social. Então, uma proposta possível é a aplicação do ingresso social, que é um pouco isso que o Minduim estava colocando. Que todos os estádios, inclusive, por exemplo, o Allianz Parque, que é privado, é particular, que ele seja obrigado a oferecer um percentual, 5 a 10%, em qualquer lugar, e não é, o espaço de expectação nos piores lugares do estádio, mas é em qualquer lugar do estádio que 10% da assistência seja franqueada a preços populares, como contrapartida em razão das isenções fiscais que os clubes recebem. Então, essa é uma luta importante, né? Em alguns estádios, a possibilidade da remodelação arquitetônica, em outros estádios, a aplicação mesmo do ingresso social como uma bandeira, né, como uma plataforma de luta contra esse processo de elitização e de higienização, né, esse processo de exclusão social que a gente vê dentro dos estádios, das arenas no Brasil. Então, é isso. Bom, eu tinha entendido errado, Marquinho, então agora eu entendo certo. Eu acho que eu vou encerrar aqui a nossa mesa, agradecer muito a presença do Bernardo, do Felipe, do Minduim, né, a presença de todos e todas aqui que acompanharam. E nós temos agora uma próxima atividade, né, Marquinho? Você não quer apontar ou fecha aqui? Como é que... Depende de... Fecha aqui? Bom, então fazemos o encerramento aqui da atividade, do evento, agradecendo a todos e todas, parabenizando o Marquinho, que esteve à frente aqui da... O Marquinho é um jeito muito informal de me referir ao meu colega, professor Marco Bettini, né, que coordena o Ludens e que foi o idealizador e o organizador aqui desse evento, que é pleno de sucesso. Tá? Muito obrigado a todos.